Você se lembra que em 8 de julho Donald Trump prometeu ligar para o ditador russo Vladimir Putin? Pois é, ele não ligou e no Kremlin começaram a entrar em pânico abertamente. Vladimir Putin tentou passar a perna em Donald Trump e acabou caindo na própria armadilha. Primeiro, ele vendeu ao presidente americano um cenário promissor, supostamente da captura de Konstantinovka, na região de Donetsk, e de uma ofensiva em toda a linha de frente. E depois, após a cúpula da OTAN em Ankara, Trump de repente prometeu ligar para ele. O Kremlin concordou imediatamente, se preparou, ficou à espera, mas a ligação de Trump para Putin não aconteceu e até agora não aconteceu. E foi aí que começou o mais interessante. Neste episódio, vamos analisar como Vladimir Putin tentou enganar Donald Trump com uma vitória falsa. Por que Konstantinovka é uma mentira que até mesmo os correspondentes de guerra russos desmascararam? Como Trump em Ankara silenciosamente deixou o Kremlin de lado e, em vez de ligar para Vladimir Putin, concedeu a licença de produção do Patriot para a Ucrânia. E por que Vladimir Putin, encurralado, agora está mais perigoso do que nunca? Meu nome é Alexei Pet. Vamos analisar esse assunto, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Então, vamos deixar claro desde já. Donald Trump ignorou Vladimir Putin pela primeira vez e, depois de conversar com Zelensky e os europeus, simplesmente ignorou o presidente russo. Mas vamos por partes. Tudo começou ainda em 4 de julho, simbolicamente no dia da independência dos Estados Unidos da América. Trump e Putin conversaram por telefone. E, segundo o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, o presidente russo, durante a conversa, repetiu para Donald Trump a informação sobre a suposta captura total de Konstantinovka. E também descreveu o quadro real do campo de batalha, no qual as tropas russas estariam supostamente avançando por toda a linha de frente e, mais uma vez, chegariam até Kiev. O cálculo foi totalmente transparente. Convencer Donald Trump de que a guerra foi praticamente vencida pela Rússia, que resistir à Ucrânia já é simplesmente sem sentido. Ou seja, já está na hora de pressionar Kiev para um acordo nos termos de Moscou. Para Trump, o ideal é apoiar o vencedor, pressionar Zelensky, apoiar Putin, assinar o acordo, Rússia vence, tudo certo, Trump satisfeito. A aposta do Kremlin foi justamente em Konstantinovka. Em 3 de julho, o chefe do Estado-Maior da Federação Russa, Gerasimov, informou a Putin sobre a captura total da cidade. Por causa disso, a propaganda inflou uma vitória grandiosa que o Kremlin vendeu ativamente para o Ocidente. Bem, em primeiro lugar, para os Estados Unidos, Vladimir Putin pessoalmente chamou a captura da cidade de uma importante conquista estratégica e distribuiu medalhas aos generais russos pela tomada de Konstantinovka. Só que a cidade de Konstantinovka, na região de Donetsk, os russos não conquistaram. E isso não é provado pelos relatórios ucranianos, mas sim por pesquisadores ocidentais, e o que é simplesmente devastador para o Kremlin, pelos próprios correspondentes militares russos. O Instituto para o Estudo da Guerra declarou que as tropas russas continuaram operações de penetração, infiltração e consolidação de posições mesmo depois que o Kremlin anunciou a captura da cidade. Nenhuma evidência de captura total foi encontrada, e o próprio Instituto para o Estudo da Guerra caracterizou a declaração como parte de uma campanha de informação destinada a apresentar a vitória russa como inevitável. O Washington Post resumiu a essência com precisão. Eles escrevem que, para manter uma posição, as tropas devem permanecer no local, manter contato com os comandantes, receber munição, evacuar os feridos e não permitir que o inimigo retorne a esse território. Só então pode-se dizer que o território está sob controle. As imagens russas mostraram a entrada em Konstantinovka, mas não confirmaram que Moscou consegue cumprir todas essas tarefas em todo o perímetro da cidade. Por isso, conclui-se que a Rússia não mostrou controle total sobre a cidade, apesar de toda essa encenação. As tropas ucranianas ainda permanecem dentro da cidade e continuam lutando. E agora, como se diz, a cereja do bolo. Até mesmo alguns correspondentes militares russos colocaram em grande dúvida a versão oficial do Kremlin, afirmando que o hasteamento das bandeiras foi feito apenas para as câmeras, enquanto combates continuavam acontecendo nas proximidades. E os números reais que desmontam toda a apresentação do Kremlin são os seguintes. Em junho de 2026, nesse ano, o exército russo perdeu 9 km² de território a mais do que conseguiu ocupar.
Aí está a tal ofensiva em toda a frente, como dizia Putin. Zelensky respondeu brilhantemente, sugerindo um encontro pessoal com Vladimir Putin em Constantinówka. Bem, já que a Rússia supostamente capturou completamente essa cidade, então Putin teoricamente não teria nada a temer. Putin obviamente recusou. E aqui está o clímax de toda essa história. Na cúpula da OTAN em Ankara, Donald Trump se comportou de uma maneira totalmente diferente do que Moscou esperava. Trump declarou estar pronto para conceder à Ucrânia uma licença para produzir mísseis Patriot, admitiu o reforço da defesa do espaço aéreo ucraniano e, atenção, avaliou positivamente os ataques da Ucrânia ao setor russo de energia e combustíveis como um fator que aproxima o fim da guerra. Bem, e depois, após a conversa com Vladimir Zelensky, ele deixou escapar que, logo após essa conversa, pretendia ligar para Vladimir Putin, contar o que aconteceu e assim por diante. A reação de Moscou foi imediata. O lado russo concordou imediatamente com essa conversa. E aí o porta-voz do Kremlin, Peskov, quase pulava de tanta empolgação, contando como Donald Trump agora iria ligar pessoalmente para Putin e relatar ao grande presidente da Federação Russa os resultados da cúpula da OTAN. Peskov, todo eufórico, já corria por aí contando para todo mundo. Vejam só, agora vai começar. Trump vai ligar pessoalmente para Putin para prestar contas do que foi feito lá. O Kremlin esperava, o Kremlin se preparava, se ajustava para o papel de principal parceiro da Casa Branca, mas a ligação telefônica nunca aconteceu. E hoje, lembro, já está terminando o dia 12 de julho. Isso deixou o Kremlin em uma situação embaraçosa. A espera pelo contato não deu em nada, e Putin, provavelmente pela primeira vez em todo esse tempo, se deparou com o fato de que foi simplesmente passado para trás como um otário. Agora sim, realmente foi passado para trás. Ou seja, esse bandido das vielas de São Petersburgo simplesmente foi passado para trás. Disseram para ele, a gente te liga. Ele já estava todo preparado, esperando ao que parece a ligação. E o Trump nem sequer achou necessário avisar que não ia ligar. Ele simplesmente ignorou, simplesmente esqueceu disso. Além disso, a visita dos representantes especiais do Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Moscou, primeiro como vocês lembram, foi adiada e depois acabou sendo completamente cancelada. Mais um sinal. Washington não pretende voltar às negociações sem propostas concretas por parte de Moscou, e isso é o mais perigoso para o Kremlin. Isso não foi uma saída dramática, daquelas de bater a porta. Isso não foi uma declaração abrupta de Trump. É simplesmente silêncio. É simplesmente ignorar o anão do Kremlin. Putin ficou, como se diz, de mão estendida, sentado ao lado do telefone, e Trump simplesmente o ignorou. E veja como essa vertical de poder do Kremlin começou a desmoronar. E o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, começou a apelar para exigências ultimativas, dizendo algo como: é isso, perdemos a paciência. Agora só resta a capitulação da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Peskov, faz uma declaração ambígua sobre possíveis contatos com a Casa Branca. Ele apareceu e disse: bem, aparentemente Trump está ocupado. Ele certamente vai ligar mais tarde. Afinal, como ficaria sem falar com Putin? E o próprio Putin não comenta a situação publicamente de forma alguma. E repare, são 3 autoridades-chave. Resultados: 3 linhas diferentes, sinal de confusão. Não conseguiram uma posição unificada. O Kremlin está claramente em um beco sem saída. Ele enfrenta problemas na retaguarda e dificilmente terá recursos para piorar a situação na linha de frente. Bem, para provar ao Trump que olha, Putin estava certo. Quando ele falou aquela besteira sobre Constantinówka, ficou claro que estamos piorando a situação na linha de frente, provando que os russos estão avançando. O Kremlin não tem argumentos para Donald Trump para retomar as negociações em condições favoráveis para Putin. Mas, infelizmente, também não há disposição para um compromisso. Enquanto o Kremlin pensa, a pressão cresce. Zelensky confirmou o acordo sobre o Patriot. E o senador Lindsey Graham conseguiu concordar com a Casa Branca sobre o projeto de lei das sanções infernais antes de sua morte. Mas para equilibrar, aqui ainda há um aviso importante. Hoje, o comentarista do The Independent, Robert Fox, alerta que Putin pode considerar que os próximos 2 meses são sua última chance de mudar o rumo da guerra. Ele vê uma janela de oportunidades até setembro, e o autor do Independent apresenta 3 sinais de que o Kremlin está se preparando para atacar a Europa.
Putin acredita que a vitória está próxima e seu otimismo é alimentado por discussões. O primeiro é dentro da OTAN, a inconsistência de Donald Trump, o impasse no Oriente Médio e, principalmente, o esgotamento da defesa antiaérea ucraniana. O segundo é a campanha de desinformação dentro da própria Europa. E lá, Zakharova e Patrushev agora estão acusando, por exemplo, a Letônia de supostamente já participar diretamente da guerra. E recentemente, um avião russo se aproximou perigosamente do porta-aviões britânico Prince Wells. Lá ele chegou a lançar boias acústicas, mas foi afastado por 2 F-35. Submarinos russos estão mais ativos no Mar do Norte e Canal da Mancha, monitorando cabos e dutos. Tudo isso ocorre neste momento. E o terceiro é o agravamento da situação dentro da própria Rússia. Filas por combustível, interrupções na internet, escassez de água na Crimeia e assim por diante. E o mais sombrio é a previsão de Fox caso não haja vitória. Como ele escreve, a Rússia já funciona como uma economia de guerra e Vladimir Putin se tornou seu líder militar. A paz não faz parte da sua visão de sobrevivência política e no inverno provavelmente haverá uma mobilização de pelo menos 500 mil pessoas e a implementação total da lei marcial. Em resumo, Vladimir Putin tentou vender uma vitória falsa para Donald Trump e errou nos cálculos. Trump virou as costas em silêncio, não ligou, cancelou a visita de seus enviados a Moscou, autorizou o uso do Patriot pela Ucrânia e até elogiou os ataques às refinarias russas. O Kremlin ficou em uma situação ridícula, sem argumentos, sem ligação de Trump e sem disposição para um acordo. Mas, como se diz, não nos iludamos. Trump também é imprevisível. E tudo isso só vai funcionar se o líder americano não mudar de ideia de repente, destruindo completamente a estrutura que provavelmente pela primeira vez se formou de maneira favorável quando todos estão do nosso lado, do lado da Ucrânia, até mesmo Trump. Bem, e Putin, encurralado, se torna realmente mais perigoso. Ele acha que tem uma janela de oportunidades até setembro. E, como dizem os comentaristas, ele vai tentar aproveitar essa janela. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais. Continuação.